Bem-vindos de volta, pessoal. Dando seguimento às nossas aulas, vamos hoje definir os comandos CSS que vão dar o visual da nossa página de receita. Inicialmente, nós fizemos o preenchimento do texto e agora vamos fazer as configurações CSS que vão dar o aspecto que temos definido lá no design. Lembrando que na última aula finalizamos definindo as divisões que vão delimitar os nossos conteúdos e serão o ponto de partida das nossas configurações. Então, primeiramente, vamos definir aqui a tag style, que é a tag que contém todas as configurações visuais usando o padrão CSS. E aí, logo de seguida, já vamos colocar aqui o body, para fazer as definições gerais do nosso projeto e para que não precisamos adicionar mais uma div aqui. Então, background image e vamos associar a bg image, que foi o fundo que nós exportamos lá no Figma. E aí temos algumas características. Por padrão, essa imagem acabaria se repetindo. Para evitar isso, vamos usar o background repeat com a declaração no repeat. E também vamos mudar um pouco o tamanho que essa imagem vai possuir em relação ao conteúdo. Então, background size cover. Assim como acontece nos jogos, cover significa cobertura. Então, vamos fazer com que esse elemento seja coberto. Como estamos falando do body, ele vai ocupar toda a área visível. Então, podemos aproveitar também para já definir a família de fontes, que para esse projeto foi escolhido a fonte Alice. E como precaução, vamos deixar as fontes serifadas como selecionadas. Então, se por algum motivo ele não conseguir encontrar a fonte Alice, uma outra fonte serifada vai assumir o seu lugar. Vamos deixar definido também o peso no seu número 400 e o estilo como normal. Só para a gente manter um padrão, deixa adicionar os comentários que explicam os comandos que a gente acabou de inserir. Então, ajusta a imagem para cobrir todo o fundo. Define a fonte principal como Alice, com fontes serifadas como uma precaução. E define o peso da fonte como normal regular, que é o número 400. Lembrando que nós temos um longo intervalo de opções que vai do 100 ao 900. Porém, aqui para essa fonte em particular, ela disponibiliza apenas o tamanho 400. Vamos continuar.
E o seu estilo, define o estilo da fonte como normal. Bem, com isso concluímos as configurações para a body. Dando seguimento, nosso próximo elemento é a div container, com a classe container, que podemos chamá-la aqui no CSS, apenas como ponto container. Claro que também poderíamos ter colocado o nome com mais especificação, como por exemplo div.container, mas nesse caso as duas maneiras vão funcionar. Definimos a sua largura em 800 px, conforme o que está definido no design. Lembrando que quando números não possuem uma escala lá no Figma, tomamos como princípio que ela está se referindo aos pixels. Então, 800 px, se pudermos conferir no Figma, temos que há uma espécie de centralização desse componente, desse container. Sendo assim, podemos usar a característica dos blocos HTML, dos elementos em bloco, para colocar esse cálculo para ser feito de forma automatizada, usando a opção Auto na margem. Sendo assim, vamos colocar aqui o espaçamento superior e inferior, que está em 48 px, ou seja, 48 pixels, e a opção Auto para as distâncias direita e esquerda, usando o comando Auto, a declaração Auto. Se observarmos, parece que sobrou um espacinho um pouco maior aqui do lado. Isso acontece por conta da forma que é feito o cálculo das dimensões dos elementos, onde é considerado o tamanho tomado pelo conteúdo. Para mudarmos isso, nós vamos usar o box sizing. O box sizing define a partir de que ponto vamos considerar o seu tamanho. Que para esse projeto, vamos considerar o tamanho a partir da borda. Então, vamos colocar box sizing border box. Ou seja, vamos considerar os tamanhos a partir da borda. Dando seguimento, vamos também já colocar a cor de fundo, né, do container, que para isso vamos usar o nosso velho conhecido background color. E agora vamos, ao invés de usar um nome, já que essa é uma cor que foi escolhida a dedo pelo designer, vamos colocar aqui hashtag, para indicar que vai ser um código hexadecimal, F0,
é 8, C2. E, dando seguimento, vamos adicionar o espaço geral aqui dessa div. O espaço, dessa vez, interno, que conforme o design vai ser de 24px. Então, adicionamos aqui o padding, que é justamente isso, o espaçamento lateral, né, interno, de 24px. Aí, lembrando que esse comando, escrito dessa maneira, define que o espaçamento superior, direito, esquerdo e inferior vai receber o mesmo valor. E por último, vamos colocar aqui o border radius também de 24px, conforme o definido no design. Seguindo com o projeto, temos agora a especificação da imagem. Até o momento, só temos uma imagem referenciada no nosso código. Dessa forma, podemos usar o próprio nome da tag como seletor. Caso quiséssemos ser mais específicos, poderíamos usar o seletor div ponto container maior que image. Mas como eu comentei, como existe apenas uma unidade, podemos usar o comando diretamente. Então, img, abre chaves, e aqui vai ser basicamente duas configurações. Uma configuração de largura da imagem, que a gente vai colocar ela aqui como width, recebendo o valor 100%, e a borda, que vai ser uma borda levemente arredondada. Então, border radius 16px. Então é isso aqui, adiciona as bordas arredondadas.
para a gente finalizar essa aula, vamos colocar as configurações da nossa div main, que basicamente para main a gente só precisa adicionar o padding interno. Esse padding também é de 24px, então padding 24px. E vamos manter o comentário para futuras revisões. Adicione espaço interno, padding. Bem, para essa aula era isso. Podemos ver aqui como que está ficando as coisas. E a seguir, nós vamos começar a configurar as questões das divs relacionadas a texto e o seu espaçamento para que a gente possa fazer conforme o que tem no nosso design. Espero que estejam gostando. Por hoje é só. Nos vemos na próxima aula. Dúvidas, deixem nos comentários e até a próxima.